O pastor e o ex-presidente. Falas de Malafaia ajudam o Bolsonaro? Começa agora JBR News. No ato de domingo na Avenida Paulista, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma combinação com o pastor Silas Malafaia, que foi o organizador do evento. Bolsonaro faria um discurso mais moderado para não criar nenhum tipo de reação junto àqueles que estão julgando ele no Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro é réu no processo por tentativa de golpe de Estado. E Malafaia faria o discurso mais incisivo, uma vez que ele não está sendo processado. Mas o pastor colocou o seu discurso no forno de micro-ondas numa altura intensíssima, e isso talvez tenha feito com que essa temperatura saísse um pouco do ponto e ficasse elevada demais. Malafaia fez diversas ofensas no discurso que proferiu no domingo ao presidente da Câmara, Hugo Mota, e aos comandantes militares. Chamou o presidente da Câmara de vergonha da Paraíba. Hugo Mota é um deputado do Republicanos da Paraíba. Vergonha da Paraíba por não aceitar colocar em regime de urgência o projeto que concede anistia aos presos do dia 8 de janeiro de 2023, uma anistia que se pretende estender também ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Hugo Mota não coloca esse projeto em regime de urgência, por quê? Porque o PL, partido de Bolsonaro, não conseguiu as assinaturas mínimas necessárias para essa tramitação em regime de urgência. Precisava de 237 assinaturas e tem a conta aí em torno de 180 apoios, 190 apoios no máximo. Então, com isso, Hugo Mota não coloca esse projeto para votação. E aí, então, Malafaia fez essa crítica dura a ele. Uma crítica que avaliam agora no Congresso pode ter tido o efeito oposto do desejado. Hugo Mota, na segunda-feira, num evento em São Paulo, disse com todas as letras que essa questão da anistia precisa ser vista com calma. Ou seja, em vez de se sentir pressionado com relação a isso, Hugo Mota colocou claramente que ele acha que isso precisa de tempo para ser discutido e disse ainda mais que há outras prioridades no momento no país. E aí apontou para um caminho intermediário que muitos estão tentando, que é o da discussão da redução de algumas penas, da discussão de uma rediscussão da dosimetria das penas, das condenações que foram impostas a essas pessoas. Uma discussão que começou levantada no próprio Supremo Tribunal quando votou ao receber o processo e tornar Bolsonaro réu, o ministro Luiz Fux. Naquela votação, Luiz Fux falou que algumas penas poderiam ser excessivas e ele já tinha pedido vista no processo, no julgamento da cabeleireira Débora Santos, que pichou com um batom a estátua da Justiça. E aí, a partir disso, então, muita gente ali no Congresso começou a discutir essa possibilidade de negociar uma redução de penas como uma forma de conter e esfriar o projeto de anistia e conseguir, de alguma forma, que algumas penas aí, talvez excessivas, se tornassem mais brandas. Um caminho alternativo que em nada ajuda Bolsonaro, porque o caminho da redução de penas não o beneficia. Bolsonaro ainda
está sendo julgado, ele ainda não foi condenado, não há para ele nem pena dura, nem pena branda a essa altura. Então, com relação ao Hugo Motta, a avaliação que hoje se faz é que o duro discurso de Malafaia, em vez de ajudar, pode ter atrapalhado. Mas bem mais grave foi o que Malafaia disse com relação aos comandantes das Forças Armadas. Ao se referir ao general Walter Braga Neto, né, que foi o candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro e que está preso por tentativa de interferir no julgamento, segundo a Justiça, ao se referir à prisão de Braga Neto, Malafaia disse que os atuais comandantes militares, por não reagirem a essa prisão, estão sendo frouxos. Disse que eles não estão tendo coragem e fez aí uma incitação que é grave no sentido de dizer que esses militares deveriam reagir, ou seja, militares reagindo é uma incitação ao golpe de Estado. Isso não pegou nada bem, gerou uma reação e gerou uma reação forte daquele que é o autor do projeto de anistia, o senador Hamilton Mourão, que é general do Exército e foi vice-presidente de Jair Bolsonaro no seu governo até o final de 2022. Hamilton Mourão foi às redes sociais e bateu forte em Malafaia pelo que ele disse com relação aos comandantes militares. Hamilton Mourão disse exatamente o seguinte: ao se aproveitar de um ato em defesa da necessária anistia, projeto, aliás, como a gente lembrou, do qual ele é o autor, ao se aproveitar de um ato em defesa da necessária anistia para ofender os integrantes do alto comando do Exército, o falastrão, foi assim que ele se referiu a Malafaia, que assim o fez, demonstrou toda a sua total falta de escrúpulos e o seu desconhecimento do que seja honra, dever e pátria, a tríade. Foi duro Hugo Mourão com relação a Hamilton Mourão com relação a Silas Malafaia. Ou seja, com relação à questão dos militares, Malafaia dividiu os militares, colocou contra ele o próprio autor do projeto de anistia, que é o senador Hamilton Mourão. Ou seja, nesse momento, a fala de Malafaia gerou mais problemas, mais controvérsias do que exatamente benefícios para Bolsonaro nesse campo aonde Bolsonaro pretende atuar, que é o campo político. Ele já não tem mais muita convicção de que possa reverter o seu projeto no campo jurídico, no campo da justiça, tenta isso no campo político e vai tendo dificuldades. Ao, enfim, inflamar esse discurso, Malafaia pode ter gerado mais dificuldades no campo político. E ao tentar incitar as Forças Armadas a reagir, ele pode, na verdade, ter dado alguns argumentos no sentido de se dizer que realmente tudo isso era uma tentativa de golpe. Quer dizer, se naquele momento lá atrás, que está sendo julgado, segundo Malafaia, não teria havido uma tentativa de golpe, ele tenta agora, novamente, mais um capítulo nesse sentido. Ou seja, se não houve tentativa de golpe lá atrás, isso segundo Malafaia, ele agora sugere uma tentativa de golpe neste momento. Enfim, não é talvez uma boa estratégia, isso gerou uma certa preocupação com relação àquele que foi o anfitrião da manifestação de domingo na Avenida Paulista, em São Paulo. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você sempre a melhor análise e a melhor informação e pedindo a você que faça sempre os seus comentários. Comente aí o que você está achando dessa situação toda. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.